Hoje nós vamos dar aqui ênfase aos anistiados políticos militares. As filhas de anistiados políticos militares podem receber pensão militar? Olá, bem-vindos de volta. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like, que é muito importante para que o canal continue crescendo. Estamos falando de anistiados políticos. Agora estamos falando de anistiados políticos militares. As filhas dos anistiados políticos militares podem receber pensão militar? E a resposta é: depende. Inicialmente, temos que saber o seguinte: o militar contribui para a pensão militar e deixa pensão militar para os seus beneficiários. Ele não deixa nada para os seus dependentes. Nós temos inclusive um vídeo que trata da diferença entre beneficiários e dependentes, que estará aqui na descrição e que estará também lá no post no meu blog. A filha do militar tem direito à pensão até os 21 anos ou 24 anos, se ela for universitária pela lei atual, ou ela tem direito para a vida toda, desde que o militar contribuísse com 1,5%. Isso já é sabido. Agora vamos ver quando esse militar se torna um anistiado político. Eu dividi aqui em 3 situações para ficar mais fácil a explicação. Primeira situação: aquele anistiado político pela lei 6683 de 1980. Essa lei não previa isenção de imposto de renda e essa lei também não previa isenção para a contribuição previdenciária, que no caso dos militares é a isenção para a contribuição da pensão militar. Lembra quando eu falei que o objeto da lei 6683 era justamente recompor os seus postos, recompor os cargos de quem perdeu, de quem se afastou em razão de perseguições políticas e atos de exceção? Então, essa lei tornava os militares novamente militares. Quem tinha sido expulso retornava, eram corrigidos os postos que ele poderia ter galgado enquanto estivesse na ativa e ele continuava militar. Esse anistiado político, apesar de anistiado político, ele não estava num regime próprio de anistia política, ele estava militar. Ele contribuía para a pensão militar e esse anistiado político, anistiado pela lei antiga, ele ia deixar pensão militar para suas filhas. Situação 2. Aquele anistiado político que foi anistiado pós 2002 com fundamento na 10559, seja por uma ação judicial ou por um requerimento administrativo feito perante a Comissão de Anistia, esse anistiado está no regime do anistiado político. Ele foi reconhecido como anistiado político, ele tem outros direitos, ele tem até mais direitos do que aqueles previstos na 6683 de 1980, e ele tem a isenção de imposto de renda e isenção da contribuição para a pensão militar contemplado no artigo 9º. Esse anistiado político que não contribui para a pensão militar, ele não vai deixar pensão militar para os seus beneficiários, ele vai deixar reparação econômica para os seus dependentes. Isso está lá no artigo 13 da 10559. Artigo 13. No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União. Eu vou lembrar aqui que eu tenho um post e um vídeo que trata de beneficiários e dependentes. Os beneficiários estão na Lei de Pensão Militar, no artigo 7º. Os dependentes estão no Estatuto dos Militares, no artigo 50, parágrafo 2º. O link desse post e desse vídeo vai estar na descrição. Qual é a grande diferença dos anistiados políticos que deixam reparação econômica para os seus dependentes? Os dependentes que estão no artigo 50, parágrafo 2º da Lei 6880, contemplam praticamente as mesmas pessoas: a viúva, a esposa, a filha, o filho. Acontece que a redação é diferente, a lei é outra e os requisitos também são diferentes. Lá na lei de pensão dos beneficiários está escrito filha de qualquer condição. A filha não precisa comprovar nada. Aqui, no parágrafo 2º do artigo 50, a filha não pode trabalhar e a filha tem que ser solteira para receber a reparação econômica. Artigo 50, parágrafo 2º. São considerados dependentes do militar a filha solteira,
desde que não receba remuneração. Essa situação ainda se agrava para essas filhas, porque não é ela não estar trabalhando no momento do óbito do militar. Essa filha nunca pode ter trabalhado, ela nunca pode ter conquistado a sua independência financeira. Isso está em 2 pareceres da Conjur do Ministério da Defesa, a Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa. O parecer 180 de 2017 e o parecer 268 de 2010. Os trechos interessantes a esse caso eu vou deixar transcrito no meu blog, no post correspondente a esse vídeo. Depois você olha lá. Agora nós temos a situação 3. Aquele anistiado que foi anistiado pela Lei 6683 de 1980 ficou regido por ela a maior parte do tempo e depois, quando veio a Lei 10559 de 2002, ela tem um dispositivo que permite a revisão dos benefícios de acordo com a lei nova, ou seja, esse anistiado, que já era anistiado pela lei antiga, vai fazer um requerimento à comissão de anistia ou vai ajuizar uma ação para ser reconhecido anistiado político pela 10559, não pagar imposto de renda e não pagar contribuição previdenciária. No caso dos militares, não pagar contribuição para a pensão militar. Quem é prejudicado com isso? As filhas desses anistiados deixam de estar no rol da Lei de Pensões Militares e passam a ir para o rol do Estatuto dos Militares, que é mais severo, que exige mais requisitos para que ela possa se habilitar. E quem disse que é esse o rol certo? E quem disse que o rol dos dependentes tem que ser necessariamente o do artigo 50, parágrafo 2º? Nós temos na portaria 657 do Ministério da Defesa, que traz um artigo exatamente sobre isso. Portaria MD 657, artigo 7º. Para efeito de habilitação à reparação econômica estabelecido no artigo 13 da Lei 10559 de 2002, considera os dependentes do anistiado político militar os mesmos que constam nos parágrafos 2º e 3º do artigo 50 da Lei 6880 de 9 de dezembro de 1980, Estatuto dos Militares. A forma de rateio da reparação econômica é diferente da forma de rateio da pensão militar. A forma de rateio da pensão militar está lá no artigo 9º, parágrafo 2º e 3º da Lei 3765. Metade fica com os filhos, a outra metade fica com a esposa, a cota dos filhos fica incorporada à cota da viúva. Se houver, existe uma sistemática para a divisão da pensão. Aqui, para a divisão da reparação econômica, ela é dividida entre todos os dependentes de maneira igual. Se o anistiado político deixar uma viúva e 4 filhos, essa divisão da reparação econômica será feita por 5. Cada um receberá 1/5 da reparação econômica. Deixou de contribuir para a pensão militar, parou de pagar imposto de renda, mas também migrou para o regime do anistiado político, que na prática não mais deixará pensão aos seus beneficiários e deixará reparação econômica aos seus dependentes. A pensão prevista na Lei 3765 e os dependentes previstos na Lei 6880, Estatuto dos Militares. Com isso, ficamos por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like, que ele é muito importante para que o canal continue crescendo. Propague essa ideia.